Então vamos lá, pessoal. Corrigindo a prova de São João de Meriti, correto? Com vocês. Ele pede, fala o seguinte: se a matriz A é essa matriz dada, que é uma matriz 2 por 3, a matriz B dada, apresentada para vocês, que é uma matriz 2 por 3, determine a matriz tal que x mais A é igual a B. Então nós temos o seguinte, né? Se x mais A é igual a B, nós temos que x é igual a B menos A. Então, x vai ser uma matriz B menos A. Então, eu vou pegar os elementos de B menos os elementos da matriz A. Então, eu vou ter 2 menos 1, que dá 1. Correto? 1 menos 1, que vai dar 1 mais 1, que dá 2. 3 menos 2, que dá 1. Só com isso, já mataria a questão correta. E na linha de baixo, vamos lá. 5 menos 2. Vai ficar 5 mais 2, que é 7. Depois, eu vou ter 6 menos 3, correto? Que dá 3 menos 1, 1 menos 1, que vai dar menos 2. Nós finalizamos a matriz, correto? Só que se você olhar bem, a matriz A e a matriz B é 2 por 3. Se eu somo ou subtraio matrizes 2 por 3, o resultado teria que dar uma matriz 2 por 3. E eu tenho uma única matriz 2 por 3 aí, que está na letra A. Então eu nem precisava fazer as operações, né? Correto? Porque se não fosse a letra A, estaria errado. Porque ela é a única matriz 2 por 3. Ficou alguma dúvida na questão 1? Zero dúvidas? Beleza. Vamos para a questão 2. Tranquilo. 2, nós temos o seguinte: ele fala que um palíndromo é um número que lê. Vamos lá. Um palíndromo é um número inteiro que se lê igualmente da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Quantos palíndromos existe entre 10 e 1000? Beleza? Não consegui fazer essa. O que é um palíndromo? Então vamos lá. Dá um exemplo de palíndromo para mim, Vinícius. Cara, não sei. Ué, que número que se ele é de trás para frente, de frente para trás, ele é igual? Pensa, de 2 algarismos. 22. 22. Ó, vamos começar. 11. Depois quem? 22. Correto? Depois quem? 33. 33. Depois quem? 44. 55. E o de 2 algarismo vai até o 99. Só que eu não quero que vocês façam contando. Correto? Beleza. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Vamos pensar em números. Vamos separar em casos, tá? Aqui foi só para exemplificar o palíndromo. Conseguiu entender, Vinícius? Aham. Beleza. Dá pra fazer por PA, não? Não, para que PA, cara? Olha só, bem mais rápido que isso. Achei que saiu. Vamos pensar que isso aqui foi só um exemplo, beleza? Dos palíndromos de 2 algarismos. Isso aqui foi apenas um exemplo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. De 10 a... Vou separar em classe, tá, pessoal? A 99. Quantos palíndromos de 2 algarismos eu tenho? Bem, número de 2 algarismos. Quantos algarismos nós temos no total? De 0 a 9, 10 algarismos, correto? Por isso, nossa base é 10. Beleza. Quando eu vou formar o palíndromo, você concorda comigo o seguinte: se eu já escolhi o primeiro, eu não já escolhi o último? Sim ou não? Eles não têm que ser iguais? Então, ó, bem, para o primeiro dígito, para formar um palíndromo de 2 dígitos, eu tenho quantas opções? 9. Correto? Por que 9 opções? Ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, correto? Sim. Sim ou não? Correto. Beleza. Só que, uma vez que você escolheu o primeiro, você não já escolheu o último? Porque eles têm que ser iguais, correto? Então, para o primeiro, eu tenho 9 opções. E para o último, apenas uma. Qual é essa única opção que ele tem? Ser igual ao primeiro. Sim. Conseguiu pegar, Vinícius? Foi, Alexandre? Foi sim.
Então, quantos palíndromos eu tenho de 2 algarismos? Bem, 9 opções para o primeiro e uma opção para o segundo. Então, eu tenho 9. Então, realmente, eu tenho 9 palíndromos de 2 algarismos. Se você contar, conta aí, ó. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Eu tenho 9 palíndromos de 2 algarismos. Aham. Correto? Sim ou não? Foi? E o de 3 algarismos? Agora vai de quanto? De 100 a 999, correto? Aí você vê. Beleza. Aí você vê 111, 122. 111, sim. 122. 122 Ah, não. não, foi errado. 222. 222, né? Isso, mas tem outros também. E o 101? Ele não é um palíndromo? 101? Não é o primeiro? É assim, 101. 101, pô. Ó, 101, 202, 303. exatamente, ó. 101, ó. Se você ler ele da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é o mesmo número. Sim, sim. Sim. Conseguiram entender? Aham. Beleza. Então, para a primeira casa, né, que é a casa das centenas ali, eu vou ter quantas opções? A casa das centenas pode começar com 0? Não, senão vira um número de 2 algarismos. Vocês concordam comigo? Uhum. Beleza. Então, para a primeira casa, eu tenho quantas opções? 9 também. 9. Só que no palíndromo, quando eu escolho a última casa, quando eu escolho a primeira casa, obrigatoriamente eu já escolhi quem? A última. A última casa. Porque eles têm que ser iguais. Então, se eu tenho 9 opções para o primeiro, para o último eu tenho quantas opções? Uma. Uma, que é ser igual à primeira. Peguei. Pegou a ideia, Vinícius? Tranquilo. Agora, a casa do meio vai importar? Quantas opções eu vou ter para a casa do meio? 9, né? 9 ou 10? É 10 porque tem o 0. Na casa do meio, eu não importa quem esteja, Sim. correto? Beleza? Então, na casa do meio, nós teremos quantas opções? 10 opções. Ela vai de 0 a 9 e o número continuará sendo um palíndromo. Então, na casa do meio, eu tenho quantas opções? 10. 10 opções. Então, quantos palíndromos de 3 algarismos nós temos? 9. Escolhas sucessivas. Princípio multiplicativo. Uhum. 9 vezes 10 vezes 1, 90. Correto? Aham. Belezinha? Beleza. Tranquilinho, tranquilinho? Sim. Então, no total, 1000 já não é um palíndromo, correto? Então, eu não preciso nem olhar para ele. Então, eu tenho quantos casos no total? 9 de 2 algarismos e 90 de 3 algarismos, correto? 99. Quanto que vai dar essa brincadeira? 99. 99, Ah, foi tranquilo. correto? Beleza. E aí eu te pergunto para vocês, e com essa ideia, agora vocês acham que vão conseguir me responder de imediato. Quantos palíndromos de 3 algarismos eu tenho? Ou, desculpa, de 4 algarismos eu tenho, perdão. De 4, é 900. 900, tem certeza? Não. Pensa aí. Vamos pensar nesse caso aqui isolado? Então já vimos a resposta aqui. É quanto? 99. A questão já foi, correto? Foi. Se fosse palíndromos de 4 algarismos, quanto que eu tenho? Vamos lá.
Deixa eu fazer aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Correto? Quantas opções eu tenho para o primeiro? 9. 9. Correto? E para o último? 1. Beleza? Sim ou não? Sim. Beleza? Quantas opções eu tenho para o segundo dígito? 10 opções. 10 opções. E para o próximo? E aí, Vinícius? E para o próximo? Acho que é 10. Não. Não pode ser 10. Não pode ser 10. É 9. Porque o antepenúltimo tem que ser igual ao segundo. Igual o segundo, eu ia falar agora. Então eu tenho apenas uma opção. Então, quantos palíndromos de 4 algarismos nós temos? 90 também. 90. 90. Conseguiram pegar? Aham. Foi? Foi. Se eu pedir os de 5 algarismos, aí será 900. É. Correto? Que vai ficar 9, 1 no final. 10, Final. 1 10 no final. E no 10 no final. meio, que E no 10 no último. meio. Beleza? Pegaram? Tranquilo. Deixa eu apagar esse aqui. É só pra gente raciocinar um pouquinho na combinatória. Beleza? Beleza. Ficou alguma dúvida? Não? Zero dúvidas? Tranquilo. Sei tranquilo. Beleza, vamos lá. Questão 3. O gráfico de uma função passa pelos pontos A e B. A função que expressa esse gráfico é dada por... Pessoal, eu gosto de fazer de um jeito que eu aprendi numa videoaula de um curso chamado Farias Brito. Tá? Eu gosto. Tá? Eu sei que tem a fórmula da equação da reta, não é? Você pode substituir os pontos ali. Tu faz o quê? Por matrizes? Não, eu faço usando uma pequena definição simples. Tem como fazer por Uma matriz, né? função afim? Tem. Mas e uma função afim? Para que isso tudo? Para que tanta ignorância? Uma função afim, o que nela é constante? Não é o coeficiente angular? É o B, né? É o Sim B? ou não? É o B. Não, o coeficiente angular de uma função afim, ele não é o mesmo Sim, em toda a sim. reta? Constante, sim. Sim ou não, Vinicius? Sim ou não, Alexandre? O Sim, pô. que eu faço? Sim, Eu sim. pego um ponto genérico de coordenadas x e y. Correto? E o que eu faço? O que é o coeficiente angular? Não é a variação do y sobre a variação do x? Sim ou não? Sim. Então, beleza. Então, eu escolho alguém para fazer com A e depois faço entre A e B. Então, ó, vou pegar o P e o A. Beleza? Como é que eu faço para calcular o coeficiente angular? Diferença do Y sobre a diferença do X, correto? Sim ou Sim. não? Sim. Então, eu pego ó, Y menos... Vou fazer menorzinho para a gente ter espaço. Né? Y menos 3 sobre quem? Diferença de y sobre a diferença do x. X menos 1. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Sim, sim. Esse ponto não pertence à mesma reta? Esses 3 pontos? Então, o coeficiente angular que eu calcular entre A e B também tem que ser igual. Então, eu vou pegar, ó, bem, do A para o B, pegar do A para o B. Então, vai ficar menos 3, menos 1, correto? Sobre quem? 1 menos 4. Beleza? Sim ou não? Então eu vou ter y mais 3 sobre x menos 1 é igual a menos 4 sobre 5. Beleza? Sim ou não? Foi, Foi. pessoal? Beleza. O que eu faço agora? Aí você multiplica cruzado, né?
Multiplicando cruzado, que uma igualdade de fração é uma proporção. O que você vai obter? Você vai obter o seguinte, ó. 5y mais 15 é igual a menos 4x, correto? Mais Ô, 4. Pedro, 5y é eu fiquei igual... perdido Oi. naquela parte ali, ó. Tu fez y menos 3. Aí embaixo, x menos 1. Aí aquela parte ali do lado eu não peguei. Fiquei perdido. Eu fiz aqui, ó. Vamos lá. Voltando. Fiquei perdido. Como que eu calculo o coeficiente angular de uma função? O coeficiente angular, o A, é ΔY sobre ΔX, correto? Aham. Não é isso? Foi o que eu fiz. O que eu fiz? Coloquei um ponto de coordenada x e y para já sair na minha função. Beleza? Esse coeficiente angular em uma função afim, ele não muda, ele é constante. Beleza? Beleza, Alexandre? Beleza, tranquilo. Beleza? Show de bola. O que é a variação do y? Eu tenho que seguir, Vinícius, ordenadamente. Quem vai ser ΔY? Se eu pegar o y primeiro no P, eu tenho que voltar e pegar o x primeiro no P, correto? Aham. Até aqui Aham. tranquilo, Aí Vinícius? tranquilo. Então vamos lá. Vamos calcular o coeficiente angular entre P e A. Só que, olha só, vai ficar y menos. Quem é o y do ponto A? Não é menos 3? Aham. Sobre variação do x. Como eu peguei o y primeiro no P, pego primeiro o x no P também. O x do ponto P é o próprio x, menos o coeficiente x do ponto A. Então, Beleza? uhum. Só que esses três pontos não pertencem à mesma reta? Sim. Se eu calcular o coeficiente angular entre A e B, eles têm que ser iguais. Uhum. Conseguiu pegar? Sim, até aí sim. Então, vou calcular agora, fazer a mesma coisa para A e B. Só que aí, a ordem importa? Não. Só que aonde você pegar o primeiro Y, você vai ser aonde você tem que pegar o primeiramente o X. Beleza? Então, agora eu vou olhar para os pontos A e B. Correto? Eu vou fazer A menos B. Correto? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Qual é a coordenada Y no ponto A? Menos 3. Qual é a coordenada Y no ponto B? 1. Então, vai ficar menos 3, menos 1. Correto? Menos 1. Beleza. Eu não comecei pegando o Y no ponto A, Uhum. volto pegando o X no ponto A. Vai ficar 1 menos a coordenada X do ponto B. Menos 4. Conseguiu pegar agora? Aham, em cima tu pegou o Y de cada um, embaixo o X de cada um. Isso. Ordenadamente, tá? Você não pode trocar a ordem, senão vai dar errado. Tá. Se você começar pegando o Y no ponto A, quando você for para a parte de baixo, tem que começar pegando o X no ponto A. Tá? Uhum. Foi? Foi. Beleza. Então aí vamos lá. Vai ficar o quê? Y mais 3 sobre x menos 1 igual a menos 4, correto? Uhum. Sobre 5, não é isso? Beleza. Essa igualdade de fração é uma proporção. Vou multiplicar cruzado. Quando eu multiplico cruzado, o que eu obtenho? Eu obtenho aqui 5 vezes y mais 3. 5y mais 15 é igual a menos 4x mais 4. Foi? Aham. Aí agora foi. Agora foi. 5y é igual a menos 4x mais 4 menos 15. 5y é igual a quanto? Aí só de olhar a alternativa você já mata, né? Menos 4x menos quanto? Menos 11, não é isso? Uhum. Y Aí é 5 menos 4x menos 11 sobre quem? sobre 5. Sobre 5. Eu te perguntei essa parada aí, cara, porque eu tô acostumado a fazer isso aí por matriz, pô. É, dá muito trabalho. É trabalho, né? Nunca já tinha visto assim?
Não, nunca vi não. Eu sempre vi por matriz, cara. Alexandre, já tinha visto assim, cara? Já tinha visto sim. Tá? É mais No caso, rápido. no caso, tu faz sempre assim, pega o y de 1, x de 1. Aí eu boto um ponto de coordenada x e y, que pertence à função, um ponto genérico, e acho. Aí No faço. começo, aí no começo ali, se eu quisesse pegar o ponto B, ia ficar y menos 4 sobre x. Não, y menos 1. Ah, é porque o y, né? Y E embaixo menos x, 1. embaixo x menos 4. Isso daí. Não tem problema. Se você fizer assim também vai dar certo. Tá. É igual do outro lado. Se você fizer A menos B, B menos A, seguindo que aonde eu pegar o Y, depois eu tenho que pegar o X, vai dar certo sempre. Beleza. Beleza? Depois eu vou pegar uma questão dessa para ver se eu consigo resolver desse jeito. Tranquilo. É igual quando ele te dá o gráfico, cortando aqui nos dois pontos. Depois eu vou falar disso com vocês. Você bota aqui no ponto A, o ponto B. Você bota x sobre A mais y sobre B igual a 1. Você acha a função. Querem ver que eu mostro para vocês? Eu pego uma função qualquer aqui e mostro. Beleza? Pode mostrar, pô. Quer ver, Alexandre? Você já conhecia esse também? Quero sim, quero sim. É o seguinte, ele te dá um gráfico. Aqui com o número fica mais fácil. Tá? Ele te dá um gráfico aqui. Aí ele te dá onde corta os eixos, né? Por exemplo, aqui no menos 2 e aqui no 3. Beleza? O que você faz? Você quer achar a equação da reta? Ah, cortou o x no menos 2. Então vai ficar x sobre menos 2. X sobre menos 2 mais y sobre 3. Isso igual a 1. Beleza? Pegaram? Bem, aí o que eu faço para acabar com isso logo de uma vez só? Bem, o MMC de 2 e 3 é quanto? 6. 6. Multiplico tudo por 6. Então eu vou ter 6 vezes x. 6x, correto? Dividido por menos 2. Quanto que dá? Menos 3x. 6 vezes y. 6y. Dividido por 3. 2y. 6 vezes 1, 6. Então, 2y. 2y é igual a 3x mais 6. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, correto? Então eu vou ter que y é igual a 3x mais 6, correto? Tudo sobre quem? Tudo sobre 2. Y é 3x sobre 2 mais 3. Conseguiram pegar? Sim, peguei, consegui pegar. Foi, Alexandre? Sim, tranquilo. Tá? Toda vez que estiver cortando um gráfico, você pode fazer isso. Engraçado, cara, dessa questão 3 aí, que na faculdade também aprendi isso só por matriz, cara. Eu não conhecia isso aí, não. É um recurso que a gente usa para sair mais rápido. Como é constante na reta, a inclinação da reta é a mesma, você pode fazer isso sempre. Maneiro, bem mais rápido. Sim. Foi, galera? Tranquilinho, tranquilinho? Foi, pô. Só. Questão 4. Um paralelepípedo reto retângulo tem as arestas medindo 3, 5 e 8. Qual é a área total do sólido? Vocês querem que eu faça de uma vez ou vocês querem que eu faça pausado? Essa aí, cara, ô Pedro, essa aí eu fiz 2 vezes cada número ali. É isso que eu ia falar com vocês. Ó. Achei letra D, cara. Aí eu fiz 2 vezes 3 vezes 5, mais 5 vezes 8. Multipliquei todo mundo ali dentro, É depois. exatamente isso. Essa aí é para ninguém zerar. Bom. Essa área aqui é igual a essa área aqui. Correto? Aí a área de trás, que é essa área aqui em vermelho, ela é igual à área da tampa, da frente, correto? Da frontal. E a área do solo, da base, é igual à área superior, correto? Então Sim. todas as áreas aí estão dobradas. Perfeito? Sim.
Beleza. Então você tem o seguinte, ó. Bem, se aqui mede, vamos lá, 8, beleza? Aqui mede 5 e aqui mede 3, beleza? O que que eu vou ter? A área frontal, eu vou ter que contar ela 2 vezes. Essa lateral 2 vezes e a tampa 2 vezes. Concordam comigo? Então você tem o seguinte, ó, que a área total vai ser 2 vezes quem? 3 vezes 5, a soma do produto 2 a 2, né? Mais quem? 5 vezes 3 8. vezes 8, mais 5 vezes 8. Então, a área total, ela vai ser igual a 2 vezes 15, Mais 24, mais mais 40. 24, mais 40. Então, a área total vai ficar 2 vezes quanto? 79. Exatamente. 2 vezes 79, a área total, 158 metros quadrados. O cara nem trocou a unidade para dificultar mais um pouquinho, né? É pra ninguém zerar, igual o Alexandre falou, né? Ah, letra D de dado. Ficou alguma dúvida nessa? Não. Acho que foi mais tranquilo até agora. Ah, não, a 5 também é tranquila. Tranquilo, tranquilo. A 5 também foi de boa. A 5 também é bem tranquila, Eu peguei correto? as opções e vi qual quadrado dava 53. Não, pior aí não é nem isso. Pior aí é se você fizer a soma aí, sai um Some monte. dá 3. Ah, é? Ó, a soma dos termos é igual a 3. Soma os termos aí. Vou somar aqui rapidinho. Não tinha visto isso, não. Essa daí o cara fez, meu irmão. Eu acho que ele tava num dia bom, não, mano. Vou fazer aqui rapidinho. Aí, a B foi. Uma progressão aritmética de 3 termos. Só vai a B. Só vai bem mesmo. Fiz aqui uma dar 9, outra dar Você tinha 8. notado isso, Alexandre? Oi? Se você olhar ali, ele fala que é uma PA de quantos termos? 3. 3 termos. 2 termos. Que a soma é quanto? 3. 3. Olha Sem para cálculo fazer. as alternativas. É. Não precisa nem fazer conta, nem perder tempo. Pois é. Só tem uma. Só tem uma Que dá 3. soma da 3. Que é a B. Que é a letra B. É. Menos 5, 3, 8, 9. É. A D dá 10. A C dá 9. A 1 dá menos 5. Que loucura, né? O problema é que na hora da prova, Passa a gente desapercebido. passa desapercebido e a gente faz os cálculos. Mas tudo Não, bem, não seria difícil porque são 3 termos só, né? são 3 termos. O que muda é que ele fala que é a soma de seus quadrados, né? Eu lembro que lá Você no. tem o seguinte: você usa aquele macetinho, né? Escreve como x menos r, x e x mais r. Beleza? Aí ele fala que a soma dos 3 termos é igual a 3. Beleza, quando eu somo x menos r somado com x mais r, correto? Essa soma tem que dar 3. Aí o menos r cancela com quem? Com mais r. Aí você tem 3x igual a 3. X vale quanto? X vale 1. Beleza? Então você tem que a PA, ela vai ser 1 menos R, 1 e 1 mais R. Beleza? Tranquilo? Aí ele fala o seguinte, que a soma dos seus quadrados é igual a quanto? A soma dos seus quadrados é igual a 53. Beleza? A soma dos seus quadrados é igual a 53.
Então, eu vou pegar o quê? Vou somar esses quadrados e vou igualar a 53, beleza? Sim ou não? Sim. Aí você vê que você vai dar um trabalheira danada para a questão que você dá só olhar para as alternativas. Bem, vamos lá. Eu vou somar os três, então. 1 menos r ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais quem? 1 mais r ao quadrado, isso é igual a 53, beleza? Desenvolvendo o produto notável, o que eu vou ter? Quadrado do primeiro, não é isso? 1 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é o próprio 1, depois o quadrado do primeiro, vai ficar 1 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, isso é igual a 53. Perfeito? Foi, Vinícius? Foi, Alexandre? Foi, pô. Aí corta o menos 2r, 1 mais 2r. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso é 3, correto? Uhum. Então eu vou ter 3 mais quanto? 3 mais 2r ao quadrado igual a 53. Beleza. Então nós temos que 2r ao quadrado é igual a 50. Fazendo aqui para o lado. R ao quadrado é igual a 25. Então R é igual a mais ou menos raiz de 25. R é mais ou menos 5, correto? Correto. Beleza. Aí você substituindo lá, tanto faz. Se você substituir, primeiramente, o 5 positivo, você vai ter o seguinte: menos 4, 1 6. e 6. Se você substituir o 5 negativo, você vai ter o seguinte: 6, 6. 1 1. e menos 4. Menos 4. Vai achar ambas a letra B. B. Correto? Mas precisava dessa volta toda? Não. Não. Não precisava dessa volta toda. Beleza? A questão número 6 deu até preguiça de ver ela. Questão número 6. É parte que eu só detesto geometria. Vamos lá. Ele quer o seguinte: o cosseno do ângulo AFC. Então, AFC. Vou fechar um triângulo aqui, né? Fiz um arco ao invés de fazer uma reta. Beleza? Show de bola? Até aqui tudo bem? Ele quer o cosseno desse ângulo aqui. Vou mudar aqui. Tranquilinho? Vamos dar um zoom aqui. Deixa eu destravar aqui. A gente Tranquilinho, tranquilinho. poder ver melhor. Olha só. Vocês concordam comigo que esse, deixa eu mudar a cor aqui, que esse cara que eu vou colocar em azul claro aqui, Esse é um isósceles, né? correto? Ele não é a hipotenusa, é um isósceles. Ele não é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó? Sim. Sim ou não? Beleza. Entendo. Aqui embaixo não é um quadrado de lado 1? Então aqui mede 1 e aqui mede raiz de 3, correto? Sim ou não? Sim. Então a f é a hipotenusa desse triângulo. Então a f ao quadrado é igual a quem? Igual a 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Beleza? Foi, pessoal? Vou escrever aqui de novo, escrever em preto. AF ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de quanto? 3, né? Uhum. Raiz de 3 ao quadrado. Aí eu vou obter o seguinte, que AF ao quadrado é igual a 4. 4. Tudo bem? Aham. Como AF é uma medida, né? AF mais ou menos raiz de 4. Lembrando que AF
como uma medida, é maior do que zero. 0, Então, AF 2. é igual a 2. Correto? Sim ou não? Sim, tranquilo. Beleza. Aqui mede 2. Como aqui do outro lado vai ser o mesmo triângulo, aqui também mede quanto? 2. 2. Foi, Vinícius? Foi. Beleza. Esse cara aqui, ó, em roxo, embaixo não é um quadrado? Sim, a diagonal de um quadrado. É a diagonal de um quadrado. Vocês lembram como é que é a diagonal do quadrado? Lembra, Vinícius? Lembro não. A diagonal de um quadrado é dada pelo lado vezes a raiz de 2. Ou, se você não lembra, joga um Pitágoras aqui. Chama de y, correto? Aí você faz y ao quadrado, porque ele não é a hipotenusa, Uhum. Sim, beleza? Y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 mais ao 1 ao quadrado. quadrado. Y ao quadrado é igual a 2, correto? 2. Y vai ficar mais ou menos a raiz de 2, lembrando que o y é a medida maior que zero. Então, y vai ser a própria raiz de 2. 2. Beleza? Sim ou não? Tranquilo, tranquilo. Então, y aqui, nosso y, nós encontramos quanto para ele? 2, né? 2. 2 não, minto. Não, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Beleza? Tudo bem? Foi até aqui? Tranquilo. Beleza, eu vou trazer esse triângulo aqui para fora para ficar mais fácil a visualização. Tá? Eu vou desenhar ele aqui. Óbvio que é uma versão menor dele, né? Vou desenhar ele aqui. Então, nós temos um triângulo, né? Beleza? Que é o triângulo AFC, correto? Que aqui mede 2, aqui mede 2 e aqui mede Raiz quadrada de 2. raiz quadrada de 2. Ele quer esse ângulo aqui. A gente botou em azulzinho lá. Vou chamar de ângulo θ, beleza? Pessoal, esse é um clássico problema de lei do quê? Lei dos centros ou lei dos cossenos? Bem, vou desenhar outro triângulo aqui para mostrar a lei dos cossenos para vocês. Embora a gente já tenha usado ela na nossa último encontro, correto? Vamos lá. O que a lei dos cossenos diz? A, B, C. Vai ter um lado que mede Azinho, Bzinho e Czinho. Beleza? Pegar um ângulo como referência aqui. Esse ângulo como referência. Vou chamar ele de ângulo θ. Beleza? Foi? A lei dos cossenos é o seguinte, Alexandre. Chamamos que é um Pitágoras bombado, tá? Uhum. Obviamente. Nós vamos pegar, quando quisermos aplicar a lei dos cossenos, o lado oposto ao ângulo de referência e elevar ele ao quadrado. Vai ficar A ao Quadrado. quadrado. É a soma dos quadrados dos outros dois, como se os outros dois fossem os catetos, como se fosse, Uhum. correto? B Então ao vai ficar quadrado. P ao quadrado Mais mais C C ao ao quadrado. quadrado. Menos duas Menos vezes dois. o produto dos catetos, ou seja, dos lados, né? Que Isso. formam um ângulo B vezes C, vezes o cosseno do ângulo. Conseguiu entender? Sim. Sim. Então, quem fica isolado é sempre quem está oposto ao ângulo Oposto ao ângulo. que você toma como referência. Beleza? Ficou alguma dúvida aqui? Foi? Foi. Tranquilo, Pedro. Beleza. Então, é isso que nós vamos aplicar nesse triângulo. Não quer saber o cosseno desse ângulo θ ali? É isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Vamos aplicar a lei dos cossenos nesse bonitão aqui. Quem é que está oposto ao ângulo que ele quer? Não é a raiz de 2? Raiz quadrada de 2. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado é igual a
2 ao 2 quadrado, ao quadrado, mais 2 ao mais 2 ao quadrado, quadrado, menos 2 menos vezes 2 vezes 2, correto? Que é um 2 é da fórmula, isso. vezes o cosseno de θ. Então, nós vamos ter 2 é igual a 4 mais Mais 4, 4 menos menos 8. 8 cosseno θ. Beleza? Aí nós vamos ter 8 cosseno θ. Troquei de lado, correto? 8 mais... vai ficar 8, não é isso? Menos 2. Concordam comigo? Sim ou não? Então, eu tenho 8 cosseno θ igual a 6. Cosseno θ igual a 6 sobre 8, correto? Cosseno θ igual a 3, 4. Acabou. Letra D de dado. Eu entendi. A parada é depois fazer sozinho, cara. Você Por fazendo isso que a aí, gente vai ter uma aula só de lei dos senos e dos cossenos, onde eu vou torturá-los até vocês não esquecerem mais. Aqui, ó. Beleza? você fazendo ficou fácil, agora sozinho eu tô parado, né? Porque você não tem hábito de usar geometria, Vinícius. É. Entendeu? Quando você começa a dar aula de geometria, você começa a memorizar isso aí. Entendeu? Uhum. Foi? Alexandre, tranquilinho? Tranquilo. Beleza. A questão 7 nós fizemos na última aula. Precisamos refazê-la? Não, precisa não. Bom, por mim não sei. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Nós Bom, fizemos e É até letra A, né? O gabarito? Letra A, eu refiz ela aqui. letra A, por quê? Ela está na aula anterior. O que isso quer dizer para a gente? Se ela está na aula anterior, isso diz algo muito importante para a gente. O quê? O que é importante? A banca repete questões. Que não é a primeira que ela faz isso. Tá? Tem mais. Se a gente pegar os concursos de outros estados, então provavelmente vai aparecer mais. Vamos lá, questão 8. Tranquilo, galera? Tranquilo. Fizeram? É 5 fatorial sobre 3 fatorial, né? Exatamente. Acho que deu 20. Foi, Alexandre? Essa daí também? tava tomando um remédio, cara. Não tô aguentando, não. Tô espirrando muito. Tomou. Agora, daqui a pouco, ele vai estar desligado. Alexandre, daqui a pouco eu vou botar Alexandre. Alexandre. Se eu não responder, porque eu dormi aqui. Beleza. Qual é a quantidade de anagramas que podem ser formados com a palavra amada? Beleza? Muito bem. Pessoal, vocês podem fazer por permutação com repetição ou considera que são letras distintas e depois corrija, aí fica a critério de vocês, tá? Vou fazer primeiro por permutação com repetição. Eu tenho quantos elementos ali no total? 5. Bem, meu N é igual a 5, total de elementos. Beleza? Correto? Quantos elementos eu tenho repetido? O A, né? O A ele está se repetindo 3 vezes. Então, eu tenho uma permutação de 5 elementos, do quais eu tenho 3 repetidos. Vai ficar 5 fatorial sobre quem? 3 fatorial. 3 fatorial. 5 fatorial sobre 3 fatorial. Beleza? Então, permutação de 3 escolhe 5, vai ficar 5. Caraca, olha que meu 5 ele já é esquisito por natureza. Vezes 4 vezes 3 fatorial. Correto? Dividido por 3 fatorial. Aqui, ó, chai. Aqui, ó, tome. 5 vezes 4, 20. Matou a questão. Matou a questão. Beleza? Professor, se eu não lembrasse, considerasse todos eles letras distintas. Beleza? Então, 1, 2, 3. São 5, né? 4, 5 letras. Para a primeira letra, quantas opções? 5. Para depois, 4, 3, 2, 1. Correto? Beleza? Quanto que daria isso? 5 fatorial é igual a 120?
É isso mesmo? Sim. 120. Só que eu tenho elementos repetidos. O que isso indica? Indica que se eu permutar entre eles esses elementos repetidos, eu gero a mesma palavra. Então eu tenho que corrigir. Por quê? Eu contei permutações a mais. Quantas permutações eu contei a mais? A quantidade de permutações de elementos repetidos. Então eu tenho que pegar esse 120 e corrigir minha conta. Dividir por 3 fatorial. Ou seja, 120 dividido por 6, correto? 120 dividido por 6, que é igual a quanto? 20. 20. Chega no mesmo local. Beleza? Então, gabarito, letra B. Rapaz, pulou aqui, deu um salto quântico aqui. Letra B. 8 foi. Questão 9. E aí? Pula Foi? 9. Não, pula 9. Não, a 9 tranquila, cara. Vai ter que lembrar o círculo. Não tem que lembrar o círculo, tem que lembrar da fórmula da adição de arcos. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Biar. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Só que ele é o cosseno. Não é ainda, mas tem como transformar no cosseno do arco duplo. Correto? O que é o cosseno do arco duplo? É o seguinte. Bem, nós sabemos que cosseno de A mais B é na minha... Desculpa. É o seno do arco duplo. Falei besteira. É o seno do arco duplo. Seno. E a fórmula que eu falei também era do seno. Deixa eu me corrigir aqui. Então, olha só. Seno de A mais B na minha terra de Palmeiras, onde conto sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Correto? O que é o seno do arco duplo? O seno do arco duplo é como se eu não tivesse A mais B. É como se fosse A mais A. Correto? Ou seja, é o mesmo ângulo. Aí seria seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A. Ou seja, o seno do arco duplo, o seno de 2A, ele é igual a quem? Seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A, não é 2 vezes Seno A mais 2 vezes. Seno A, cosseno A? Não estou somando a mesma parcela 2 vezes? Sim. Sim ou não? Vê se não tem essa parte aqui, ó, ali. Seno A, cosseno A. Sim ou não? Sim. Então, o que eu faço? Eu uso a malandragem. Vou pegar seno de 15 mais cosseno de 15 e chamar de uma letra qualquer. Por quê, ó? Bem, deixa isso aqui. Eu vou falar que K é igual a seno de 15 vezes o cosseno de 15 graus. Beleza até aqui? O que está faltando para eu transformar aquilo ali no cosseno do arco duplo? Não é aparecer um 2? Multiplicando? 2 vezes seno de 15 vezes cosseno de 15? Isso. Sim ou não? Sim. 2 vezes seno de 15 vezes cosseno de 15. Isso. Então, eu pego isso daqui, como é uma igualdade, multiplico tudo por quanto? Por 2. E aí eu vou ter que 2K é igual a quem? 2 vezes o seno de 15, cosseno de 15. Concordam, sim ou não? Concordo? Só que, olha só, 2 vezes seno A, cosseno A é seno de 2A. Então, eu posso falar que 2K é igual ao seno de 2 vezes 15. Não posso, Vinicião? Sim. Beleza. Só que quanto que dá 2 vezes 15? 30. Ah, então peraí. 2K é igual o seno de 30. E o seno de 30 nós sabemos. O seno de 30 é quanto? Meio. Meio. 2K é igual a 1 sobre 2, correto? Correto. Então, o 2 que está dividindo passa para o 2 que está multiplicando
Faz um Passa quadro por 4 dividido. dividido. Mas já Um tem o quarto. 2 dividindo. Então multiplica. Dá um Então quarto. K vai ser quanto? 1/4. Então seno de 15 vezes seno de 15 é igual a 1/4. Quarto. Brabo demais. Vaga lembrança disso aí. É. Correto? Essa aqui vai estar na nossa aula de trigonometria, pô. Com certeza. Aí sim. Tem que estar. Arco duplo. Relação fundamental. Werner, acho que não precisa, mas vou botar lá. Se lembrarem. Iniciei nono ano, elementos, como é que é? Ângulos da circunferência. Ângulos na circunferência, ângulo central, ângulo Escrito, excêntrico interno, excêntrico externo. excêntrico interno, excêntrico externo. Bom, isso é maneiro. Arco maior, arco menor, dividido por 2. Isso, vai falar do arco capaz também, né? Você já fala do arco capaz? Não, vocês já falam mesmo do arco capaz. Já fala. É que- Eles têm pegado bem, cara, graças a Deus. É um conteúdo assim meio chatinho, né? Eles têm Sim. pegado bem. Porque o professor é bom, quando o professor é bom, os caras vão acompanhar. Pô, tem que ver o tamanho da circunferência, o tamanho do quadro inteiro. Aí fica mais fácil ele visualizar. É, É como você pegar um professor que não, ele não se esforça para desenhar, para dar aula de geometria. Caraca, mano. Já é chato do cara ver. E aí, se o desenho tá ruim, o cara aí que ele não vê mesmo. pô, quando eu fui no início, né, eu passei os elementos da circunferência, no material vem tudo numa circunferência só, né? Sim. Cara, eu não vou fazer isso porque vai embolar na cabeça deles. Então eu fiz uma circunferência para cada elemento. Ah, tá certo, por isso é bom que eles identificam. Porque o cara, o autor quer economizar folha, né? Aí você fica, aquilo tudo fica que é uma imagem muito poluída. Isso, muita informação e eles acabam se perdendo. Sim. Você vê que até aqui mesmo nas questões eu já dei um espaço maior entre as alternativas, para poder ter um espaço para fazer quando ficar aquele troço. Aqui a gente, em algum momento, né, mesmo que a gente não tenha, nós estamos usando isso no nosso dia a dia, mas a gente já viu isso aqui, já estudou isso aqui, já sofreu com isso aqui lá na faculdade. Sim. Agora, eles nunca tiveram contato com isso, né? Exatamente. Eles é o primeiro contato. E se falhar nesse primeiro contato, vai gerar uma dúvida neles. Exatamente, cara. Porque acontece, o problema da matemática é quando você vira para o aluno, ele te pergunta o porquê, e você fala o seguinte para ele, que é porque é assim. Entendeu? Aí eu falo, deixa de ser ciência e volta pro misticismo, mano. Vamos fazer a dança da chuva aqui. Entendeu? Porque tem aluno que é bem curioso. Pô, cara, teve um aluno que me perguntou para que ele ia usar na vida equação de segundo grau. Essa é uma típica pergunta, né, cara? Fala pra ele, se você fazer engenharia ou qualquer área da ciência, você vai precisar dos recursos de equação de segundo grau. Eu sempre falo com eles, cara, mesmo que você não use no futuro, mas isso vai te ajudar a te dar um raciocínio mais lógico de outras questões que você vai precisar, cara. Sim. Isso vai fazer seu cérebro criar conexões que quando você tiver uma questão, você vai ter mais clareza. Sim, a própria lógica dedutiva e coisas que você utiliza no dia a dia, que ele nem nota que tem matemática, ele consegue enxergar as coisas por uma nova né? Deus fugiu a palavra. Perspectiva. Obrigado, Alexandre. Exatamente. Você começa a ver a matemática em alguns lugares que realmente você não via. Fala, Expedito, beleza, meu querido? Prazer tê-lo aqui conosco. O Expedito vai estar participando daqui para frente com a gente, pessoal. Tranquilo, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estava na aula de mestrado, professor. Desculpa o atraso. Nada, cara. Tranquilo, tranquilo. As aulas ficam gravadas sim, cara. E tem na plataforma exclusiva lá. Depois eu vou te passar direitinho. Muito show, professor. Que honra ter aula com o senhor novamente. Eu que agradeço de você estar aqui me aturando. Vamos lá? Questão número 10 diz o seguinte. E voltou porque o professor é bom.
Muita coisa. Tenta. Uma pessoa tem 1,80 m de altura e projeta uma sombra de 2,7 metros. Qual será a sombra projetada do poste de 15 metros? Então, vamos desenhar aqui dois desenhozinhos, né? Aqui eu tenho uma pessoa, correto? Representada aqui. Ela tem 1,80 m de altura. Beleza? E a sua sombra projetada, correto? E a sua sombra projetada tem quantos metros? 2,7 metros. Beleza? Show de bola. 2,70, tanto faz. Muito bem. 2,70, estou usando duas casas só por causa disso, tá? Qual será o comprimento da sombra projetada de um poste de 15 metros? Beleza. Deixa eu botar aqui, né? Mais ou menos a mesma relação, né? Show de bola. Pessoal, isso é uma clássica questão de semelhança de triângulos. Beleza? Deixa eu fazer melhor. Ô Pedro, essa aí dá pra fazer para regra de 3, não dá? Dá para fazer mais fácil, cara. Eu vou fazer de um jeito com vocês aqui, que é uma roubadinha que funciona sempre, tá? Olha só. Vai sair por frações isso aqui. O que você pode fazer? O poste tem 15 metros. Beleza. O sol está aqui, correto? Sim. Se o sol está aqui, os ângulos aqui são iguais, né? E aí eu tenho esse ângulo de inclinação igual a esse, porque o sol está parado ali, né? Agora eu não posso dizer bem isso. Né? Na verdade, ele está parado, quem gira a Terra. Beleza. Correto? Então eu já sei que esses triângulos são semelhantes. O que eu posso fazer? Achar, ô Alexandre, a razão da sombra em relação à altura. Correto? É. Como assim? A sombra é 2,7, está para a altura que é 1,8. Correto? Simplificando aqui, para ficar mais rápido, né? Multiplica por 10 para sair a vírgula, embora sejam professores de matemática. Pode se embolar, né? Vai ficar o quê? 27 sobre 18, correto? Simplificando por 9 em cima e embaixo, eu vou ter quanto? 3,5. 3/2. Ou seja, a sombra vai ser 3/2 da altura. Beleza. Se a altura do poste é de 15 metros, quanto que vai ser a sua sombra? Beleza? A sombra do poste, eu vou pegar nós chamamos de razão de semelhança, né? 3 sobre 2, vezes o tamanho do poste, 15. 3 vezes 15, 45. Dividido por 2, 2,5. Exatamente, Expedito. Excelente. 22,5. Ficou mais fácil assim? Sensacional. Foi? Cadê o Vinícius? O Vinícius que tem a dificuldade de geometria. Foi, Vinícius? Foi. Você viu, Alexandre, quando o Vinícius vai falar de geometria, ele já fala um foi É. meio animado, tá ligado? Foi. Gosto não, cara. Foi. Gosto não. Gosto de álgebra. Vai gostar, cara. Vai gostar. Daqui a pouco eu vou lançar um curso de geometria só pra tu aprender, cara. 22,5. Acho que ele falou que dava pra sair por regra de 3. Como é que é sair por regra de 3? Tem como mostrar aí? Por regra de 3? O Alexandre falou que sai aí, no vídeo falando. É porque quando você monta a proporção, ela já é uma regra de 3. Já é uma regra de 3, que aí daria... A altura do poste está para a altura da pessoa. Assim como a sombra do poste está para a sombra da pessoa. Pô. O que eu faço direto por regra de 3 para você ver? Pode. Faz aí, por favor. Vamos lá, vou usar esse cantinho aqui em cima. Ó. O que eu vou fazer aqui? Como tá? Então, ó, vamos lá. Nós temos que a altura da pessoa está para a sua sombra. Correto? Assim como a altura do poste está para a sua sombra. É diretamente proporcional. Correto?
Aí você vai fazer essa conta, né? 1,80 S é igual a 2,70 vezes 15, correto? Só que eu sou preguiçoso. Tem conta com vírgula, eu não gosto de fazer. Vou multiplicar isso tudo por 100. Então eu vou ter 180S é igual a 270 vezes 15, correto? Correto. Beleza, vou simplificar aqui, ó, multiplicando dos dois lados. Posso simplificar por 90 dos dois lados. Então aqui, ó, 180 por 90, quanto que dá? 2. 270 por 90, 3. 2S é igual a 3 vezes 15, 45. S é igual a 45 dividido por 2, 22,5 metros. Professor Pedro, Oi? no caso, de eu tinha multiplicado por 100, eu multiplicasse por 10, eu já conseguiria tirar a vírgula e não precisaria simplificar? Seria... Ficaria 18 e 27, beleza? Você não precisa simplificar, é só para encurtar a conta, mas seria uma boa opção também, Expedito. É que eu quis pegar até a última casa decimal, mas poderia fazer sim. E se quiser multiplicar, podia fazer 1,8, 2,7 vezes 15, daria 1,8 vezes 40,5. E aí a sombra seria 40,5 dividido por 1,80. Aí você quer fazer divisão por vírgula, né? 22,5. Eu evito a vírgula. Eu, sinceramente, eu fico com preguiça de fazer conta. Excelente ideia. Eu evito mesmo. Aí eu sempre vou pegar e vou subir da vírgula. Na hora da prova a gente precisa ganhar tempo, né? Se você for fazer uma divisão por vírgula, você perde um pouco mais de tempo, né? Você gasta um pouquinho mais... Você gasta um pouquinho mais de tempo, exatamente. É por isso que eu já... Acho que é meu vício de concurseiro, Alexandre. Eu já olho a vírgula e falo, cara, tem que dar um jeito dela sumir da minha frente, cara. Ela desaparecer. Beleza? Agora, pessoal, nessa questão 11, eu tenho uma notícia triste para vocês. A gente vai precisar de um recurso da graduação, tá? Para que ela saia de maneira tranquila. Mas é um recurso que eu acho que todos vocês lembram, que é a derivada de um polinômio, correto? Que é só descer uma casa no expoente, ele vir para frente e multiplicando. Beleza? Todo mundo lembra? Ah, meu pai do céu. Eu lembro. Vamos ver. Não, ó, vamos lá. Vou pegar aqui outro polinômio para depois a gente desenvolver essa questão aqui específica, tá? Ó, por exemplo, eu tenho um polinômio p de x igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 7, correto? Qual é a derivada desse polinômio? P' de x. Esse expoente, ele desce multiplicando. Então, ó, deixa eu pegar aqui umas canetinhas aqui coloridas, você tem para usar. Esse cara aqui, esse expoente aqui, ele desce multiplicando e reduz 1 grau no expoente. Vou até pegar um polinômio de maior grau aqui. Vou pegar um polinômio aqui que seja 3x à quarta mais 2x ao cubo menos 5x mais 7. Beleza? Então, olha só, o que vai acontecer? Esse expoente, ele vem para frente multiplicando, correto? E cada expoente perde uma unidade. Aqui tem um 1 que está oculto aqui também. Beleza? Então, como é que vai ficar a derivada desse polinômio? Vai ficar 4 vezes 3x ao cubo. Beleza? Mais 2 não. Mais 3 vezes 2x ao quadrado. Menos 5. Por que menos 5? O 1 desceu. X elevado a 0, 1. Beleza? E o termo independente? Ele se perde. Tranquilo? Pegaram? Tranquilo. Oi, Expedito. Isso é novo para mim, mas consegui entender o raciocínio. Sim, isso é a derivada de um polinômio. Por quê? Ele fala o seguinte, que o polinômio é divisível por x menos 1 ao quadrado. Correto? Então, ele está te informando que o 1 vai ser uma raiz dupla. Correto? Que é a mesma coisa, Expedito, quando você tem uma equação de segundo grau com duas raízes reais e iguais. Beleza?
Show. Show? Beleza. Então nós temos o seguinte. Quando ele fala que quando eu tenho uma raiz dupla, essa raiz, ela é a raiz tanto do polinômio original quanto da sua derivada. Correto? Da sua primeira derivada. Se for raiz tripla, da primeira, da segunda, e assim vai. Entendeu, Alexandre? Sim. Beleza? Então vamos lá. Bem, ele fala que o polinômio p de x é igual a x à quarta mais bx ao cubo mais 1. E ele é divisível por x menos 1 ao quadrado. O quociente dessa divisão é igual a... Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é descobrir quem é esse A e esse B. Correto? Muito bem. Para descobrir quem é A e B, ele não fala que é divisível por x menos 1 ao quadrado? Sim ou não? Sim. Beleza. Isso quer dizer o seguinte, que as raízes de x menos 1 ao quadrado são raízes do polinômio. Beleza? Como é que eu acho as raízes de x menos 1 ao quadrado? Acho que igual a zero, né? X Produto menos notável. 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1, correto? Para achar as raízes não igual a zero? Sim. Então, se eu igualar esse fator aqui a zero, eu tenho que a raiz é x igual a 1. Se eu igualar esse outro fator a zero, eu vou ter que a raiz é x igual a 1. Ou seja, o 1 ele é uma raiz de multiplicidade 2. Porque ela aparece duas vezes. Foi? Foi, Expedito? Foi, Vinícius? Sim. Oi. Beleza. Então, quando eu substituir o 1 no polinômio, esse polinômio vai ter que dar zero. Quando eu substituir na sua derivada, ele também vai ter que dar zero. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o P de 1. Quando eu faço o P de 1, vê se vocês concordam comigo. Eu vou ter A vezes 1 à quarta, mais B vezes 1 ao cubo, mais 1. Como 1 é raiz, isso vai ter que ser igual a zero. Foi? Foi. Então, Foi. ó, 1 à quarta e 1 ao cubo vai dar sempre 1, né? Então, nós vamos chegar ao seguinte. A mais B é igual a menos 1. Pegaram, pessoal? Sim ou não? Sim, até aí tá tranquilo. Beleza. Guarda isso daqui. Só que, lembra que eu falei para vocês? Bem, esse 1, como ele é de multiplicidade 2, ele também vai ter que ser raiz da sua derivada. Lembra? Quem é a derivada de P de x? Beleza, vamos lá. Quem é a derivada de P de x? Vou fazer em preto aqui. P' de x. Primeiro eu derivo e depois substituo. Vai ficar o quê? 4a x ao cubo. Concordam comigo? Uhum. Mas o 3 vai descer perdendo uma, né? 3bx ao quadrado. Muito bem, Expedito, já ia me lembrar. O termo independente, ele some. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Sim. Beleza. Vou substituir o 1 aqui. P' de 1. Ou seja, isso tem que dar quanto também? Zero. 4a vezes 1 ao cubo, mais 3b vezes 1 ao quadrado. Isso é igual a zero. Ou seja, 4a mais 3b, isso é igual a zero. Beleza? Sim ou não? Sim, Tranquilo. tranquilo. Tá de boa. Foi, Expedito? Até aí sim. Muito bem. Note que agora eu tenho o quê? Eu tenho um sistema. Não tenho? Sim. Então, vamos resolver um sistema. Então, eu tenho o seguinte nesse sistema. Vamos lá. Eu tenho 4A, não, A mais B, A mais B, igual a menos 1.
correto? 4A mais 3B igual a 0. Beleza? Sim ou não? Aí vocês escolhem se querem o método da substituição ou da adição. Tanto faz. Então vamos para adição. Como é que eu vou fazer o da adição aqui? Eu vou pegar esse cara de cima e vou multiplicar ele por menos 3. Eu vou ter menos 3A menos 3B igual a 3, não é isso? Sim. Beleza. A outra eu vou apenas repetir. Muito bem. Eu vou apenas repetir. Como que vai ficar? Vai ficar 4A mais 3B igual a 0. Vou fazer uma adição. Quando eu adiciono ali, quanto que dá, pessoal? Vai Ai, ficar 3, né? A, Vai fazendo. Eu vou sair daqui para ligar o tablet aqui que tá descarregando. A, você vai cortar o menos 3B com mais 3B, vai eliminar, aí vai ficar A igual a 3. Isso daí. Beleza? Eu vou ter o quê? Que o A é igual a 3. Perfeito? Por quê? O menos 3B cancela com 3B, A é igual a 3. Perfeito? Sim ou não? Tranquilo. E se o A é igual a 3, o B é igual a quanto? Só substituir, né? Vou substituir, pô. Já achou o O B. B é igual a menos 1 menos A, não é isso? O B é igual a menos 1 menos 3. Menos 4? B é igual a menos 4. Beleza? Sim ou não? Então Sim. agora eu sei quem é meu polinômio. Quem é ele? Meu polinômio P de x, ele é igual a 3x à quarta, mais quem? Mais não, né? Na verdade, menos 4x a menos t. 4x Menos 4x. ao cubo mais 1. Uhum. Correto? Correto. Muito bem. Ele quer que você, ele quer o quociente da divisão, correto? Ou você vai utilizar o método da chave para a divisão do polinômio, ou vai aplicar o Briot-Ruffini. Fino. Beleza? Eu, particularmente, acho o Briot-Ruffini mais rápido. Vamos ter que aplicar ele 2 vezes, correto? Se vocês querem fazer o da chave ou o Briot-Ruffini? Ou os dois? No ensino médio tinha um professor que não usava isso aí não. Ele falava que isso era o brioco fino. Até. Ele quer que divide na chave. Beleza, não tem problema nenhum. Só que para dividir na chave, a gente vai ter que desenvolver x menos 1. Correto? Ao quadrado. E aí, o que vocês preferem? Vocês querem façam um na chave? Não, pode ser É mais prático, mais rápido, mais objetivo. O brioco fino, pô. Olha só. O que acontece? O Briot-Ruffini, você vai completar o polinômio, né? Ele é 3x à quarta menos 4x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 1. Correto? Completei. Fiz ele um polinômio da forma completa. Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Foi, o Expedito? Sim, colocar ele na forma completa, tranquilo. Beleza. Aí o Briot-Ruffini é o seguinte, ó. Você faz o seguinte, você bota aqui, faz uma cruz. Beleza? Aqui você vai colocar o número que você quer dividir. A raiz do polinômio que você encontrou do primeiro grau. Só que aqui não é um produto de 2 polinômios do primeiro grau, ó, em que a raiz é 1. Correto? Sim ou não? Foi? Foi? Foi, Alexandre? Eu me perdi Tô nesse quase dormindo, mas tá indo. Vamos lá, fala, Expedito. Onde você se perdeu? Eu me perdi nessa última formação sua agora. Que coloca 2 primeiro grau. Olha só, ele não fala aqui, ó. Ele fala que ele é divisível por x menos 1 ao quadrado, correto? O que é x menos 1 ao quadrado? Não é x menos 1 vezes x menos 1? Sim, correto. Ambas as raízes desse polinômio não é 1? Sim. Então, ao invés de eu dividir ele, porque o Briot-Ruffini eu só faço divisão por polinômios do primeiro grau, correto? Que eu sei a raiz. Como esse cara, ele não é um produto de 2 polinômios do primeiro grau,
x menos 1 vezes x menos 1. Ah, sim, sim. Beleza? Então, ao invés de eu dividir ele diretamente pelo polinômio de segundo grau, eu vou reduzir o grau dele 2 vezes no Briot-Ruffini. Entendeu? Eu vou aplicar a raiz 1, depois eu vou aplicar ela de novo. Entendeu? Que eu vou eliminar essa raiz de multiplicidade 2 dentro do meu polinômio de quarto grau. Foi? Até sim. Beleza. Então, ó, o que eu vou fazer? Aqui vai entrar a raiz do polinômio que eu queria dividir inicialmente. Quanto que é a raiz dele? 1. E aqui embaixo, vai entrar aqui do lado os coeficientes do meu polinômio, que é quem? Do meu polinômio que está sendo dividido. 3 menos 4, Menos 4, 0, 0 e 1. 0 e 1. Embaixo do último sempre vai dar o resto. Como é que eu faço a brincadeira agora? Que multiplica, né? Vamos lá. Você vai fazer o seguinte, ó, vai descer o primeiro, 3. Faz 3 vezes 1. Vai multiplicar, somar com o próximo. Multiplicar, somar com o próximo. Isso eu lembro. Somar com o próximo. Beleza? Eu lembro que eu Então, tive vamos no lá. médio. 3 vezes 1, 3. 3. Menos Somado 4. com menos 4, Menos 1. menos 1. Menos 1 vezes 1. Menos 1. Menos 1. Somado com 0, Menos 1. Menos 1. menos 1. Menos 1 vezes 1. Menos 1. Somado com 0, Menos 1. menos 1. Menos 1 vezes 1. Menos 1. Menos 1. Somado com 1, 0. 0. O que dá no final da última coluna, esse cara aqui é sempre o resto da divisão. Então, ó, apliquei Briot-Ruffini uma vez, correto? O que isso quer dizer, o Expedito? Que eu acabei de transformar esse polinômio de grau 4 para um polinômio de grau 3, onde os coeficientes são 3, menos 1 e menos 1. Conseguiu entender? Sim. Sim? Só que o 1 não é a raiz de multiplicidade 2? Lembra que eu expliquei isso? Então eu vou aplicar o Briot-Ruffini novamente 2 vezes. Nesse novo polinômio gerado. Então eu vou jogar o 1 aqui. Por que você foi raiz de multiplicidade 2? Não vi tu falando, não. Raiz de multiplicidade 2 é quando o polinômio tem duas raízes reais iguais. Que é desse Ah, caso sim. aqui. Tá. Tranquilo. Eu volto ali, peraí. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá? Novamente, o que eu vou fazer? Vou descer quem, Expedito? Fala pra mim. Aí, no caso, você colocou vou fazer novamente, né? Isso. Então, eu vou descer o 3. Isso, perfeito. Muito bom. Vou descer o 3. 3 vezes 1. 3. Somado com 1 menos 1. 2. 2. 2 vezes 1. 2. 2. Somado com menos 1. 1. 1 vezes 1. 1. Somado com menos 1. 0. Ou seja, quem fica atrás do último é sempre o que eu falei para vocês? Resto. Então ele era um de grau 4. Como eu desci 2 vezes, ele virou um polinômio de grau o quê? 2. 2. Quem são os seus coeficientes? Estão aqui, ó. Então o quociente da divisão é 3x ao quadrado mais 2x mais 1. mais 1. E com isso eu obtenho uma letra B. Engraçado. Eu entendi a conta toda, mas até. Por que foi necessário fazer tudo isso, cara? É a A, cara. Resposta 3. Opa, desculpa. Resposta Engoliu 2, barriga no 2 ali. É assim que a gente faz no concurso. Beleza? Isso Pô, mesmo. depois de uma trabalheira dessa, errar a marcação da questão, Entendeu? é sentar no meio-fio e chorar. Muita coisa. Vamos lá. Quais as dúvidas em geral ali? Vamos lá, ô Vinícius, você perguntou da multiplicidade 2, é isso? Não, eu perguntei só por que teve que fazer isso tudo. Eu entendi a conta toda, só não entendi o motivo. O motivo que como é que você vai achar o quociente se você nem tem o A e o B para dividir o polinômio? Saquei. Entendeu? Primeiro trabalho que nós tivemos, ó. Primeiro, para eu dividir o polinômio, eu tenho que ter esse coeficiente A e esse coeficiente B, a gente não tinha. Entendi. Aí foi, ó, essa parte foi até aqui, ó.
Depois que eu sei quem é o A e B, que eu vou conseguir dividir esse polinômio. Entendeu? Isso aqui. Foi? Todo mundo entendeu? Foi. Agora só temos que treinar isso, né, professor? Com outras tem que atividades com exercício parecido. Eu, Expedito, como eu estava explicando, eu estava conversando com o Alexandre aqui mais cedo, com o pessoal aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos revisando as provas antigas da IAN, refazendo as provas, e depois nós vamos começar aulas com tópicos específicos da parte do ensino médio, como trigonometria, geometria, mas o que nós falamos? Logaritmos, beleza? Para fazer uma revisão geral, porque são tópicos que aparecem na prova de professores. E a galera que dá aula para o fundamental, geralmente não tem muito contato com essas matérias, e se torna difícil na hora da prova. Para mim tá tudo novo, professor. Essa matéria aí toda nova, toda. Nós vamos revisar. Eu tenho matemática como segunda licenciatura, não tenho como graduação de 4 anos. Mas a forma que tu explicou ficou bem tranquilo. Beleza, mas daqui a pouco você vai pegar e ser aprovado também, cara. É só questão de adequação. Beleza? Foi tranquilo, galera? Tranquilo não foi, né? Mas conseguiram entender? Pô, foi mais tranquilo que a geometria, cara. De verdade. É porque você guarda a álgebra. Eu gostei, foi maneiro. Às vezes foi tranquilo. Beleza? Vamos lá? Alexandre, tranquilão, cara? Tranquilo. Tá acordado ainda? Tô quase dormindo. Pra mim tá fazendo efeito. Tô na iminência do sono. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Se n é igual a 1 sobre 10, mais 2 sobre 10, mais 3 sobre 10, até n sobre 10, que é igual a 10 vezes n se n é inteiro. O valor de n é igual a... Muito bem. Olha só, não está tudo sobre 10? Aham. Beleza? Eu não posso pegar esse 10 e passar para lá multiplicando e escrever isso como 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n igual a 10 vezes 10 vezes 10n? Posso ou não posso? Mas pode. Passou multiplicando. Tranquilo. Expedito, tranquilo? Sim. Beleza. Por que isso? Tá tudo sobre 10. É eu somar as frações com o mesmo denominador. Eu posso botar a soma sobre o único 10. Esse 10 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Beleza. Olha só, se você olhar bem, isso daqui não é uma PA de n termos, de razão 1? Aham. Então, a PA, ela tem n termos. N termos. E a razão dela é igual a 1. Correto? Eu tinha botado que a razão era Mas eu tô somando todos os termos da minha PA? Não tá? Sim. Sim. Somando 1 com 2, com 3, com 4. Então, na verdade, o que eu tenho do lado de cá é a soma de uma PA. Entendi. Como é que é a fórmula da soma da PA? Vocês lembram? A soma da PA... Vai lá, Expedito. A1 mais n menos 1 vezes r? Não, essa daí é do termo geral. Soma. Sn é igual a 1 mais a n dividido por 2? Vezes n sobre 2. Sobre 2. Verdade, desculpa. Tranquilo. Beleza. Olha só. Quem é meu primeiro termo? Não é o 1? Uhum. O meu último termo não é o n? Uhum. Vezes n sobre 2. Então, eu posso substituir aqui e montar uma igualdade. Ó. Bem, quem é essa soma em vermelho aqui? Na verdade, vai ser 1 mais n vezes n sobre 2. Isso é igual a 100 n's. Correto? Uhum. Tranquilo? O 2 que está dividindo passa para o outro lado o quê? Multiplicando. E esse n faz a famosa distributiva. Beleza? Sim ou não? Sim. Aí, no caso, ficaria n ao quadrado mais 1. N ao quadrado mais n. Mais n. É que é n vezes 1. Certo. N ao quadrado mais n, não é isso? É igual a 200 n. 200 n.
Beleza? Então, eu vou ter o seguinte, ó, n ao quadrado, passo 200 para cá. Eu vou ter mais n menos 200n igual a zero, não é isso? Então, eu tenho n ao quadrado menos 199n igual a zero. Perfeito? Equação do segundo grau incompleta. Pelo amor de Deus, não vai usar Bhaskara aqui. Não. Em evidência. Coloca o n em evidência. Perfeito, Expedito. Ó, vai ficar n que multiplica n menos 199. Isso igual a Zero. Quando que um produto é zero? Quando o meu primeiro fator é igual a zero, ou o segundo fator é igual a zero. Quem é meu segundo fator aqui? N menos 199. Beleza? Então tem duas raízes. N igual a zero, ou N menos 199 igual a zero. N é igual a 199. Beleza? Caraca, eu errei feio, joguei no termo geral, aí achei n igual a 100, pronto. Não, cara, que isso? Aqui, ó. Errei, mano. Tem que Caraca. olhar aqui e ficar atento nessa soma dessa PA aqui. É uma soma dos termos, pô. Essa questão é mais fácil do que a outra, hein? Bem mais fácil. Pô. Beleza? Ficou alguma dúvida? Zero. Zero dúvidas? Tranquilo. Tranquilo. Beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima. Essa questão aqui, ela é maldosinha, porque ela tem uma fórmula para ela. Não sei se vocês vão lembrar de estatística dessa forma. Beleza? Vamos lá. Ficou ruim, né? Deixa eu copiar essa aqui. Deixa eu fazer um recursinho aqui. A gente botar o anunciado ali próximo. Essa daqui eu dei mole na hora de botar na lista. Ricardo, eu vou. Ô, Pedro, Oi? vou lá, cara, que eu não tô aguentando mais, não. Também bateu. Essa é a última, cara. Essa é a última, então. É. Vou fazer um esforço aqui. Falou, É só porque essa daqui, ela usa uma fórmula de estatística, cara. Não sei se você lembra. Não, É? o bate é horrível. Essa daqui, ela usa uma fórmulazinha de estatística. Uhum. Pronto. Ele fala o seguinte: a tabela a seguir apresenta a medida das alturas de um grupo de pessoas que serão colocadas em ordem crescente. Qual é a altura da pessoa que ocupa o 21º lugar? Correto? E aí eu tenho as opções ali, que é 158, 160,8 e assim por diante. Beleza? Então, olha só. Eu tenho duas frequências ali. Correto? Uma é a frequência absoluta. Outra relativa, né? Frequência relativa. Correto? Muito bem. Olha só. Vamos lá. Como que eu faço aí? Qual a alternativa que vocês marcariam? Cara, eu fiz essa prova em São João, nem fiz essa questão, cara. Não lembrei de jeito nenhum, cara. Tá? Por quê? Você vai notar o seguinte, ó. Olha para... Vocês sabem qual é a frequência absoluta? É o F grande, né? Uhum. Beleza? Então, ó, bem, se a pessoa ocupa a 21ª posição, ela vai estar onde? Entre o 158 e o 162, né? Exatamente. Só que olha as alternativas. Eu tenho 158 cravado e 160,8. Correto? Sim. E aí você ficaria em dúvida entre como fazer. Por quê? Porque quando ele pede os dados e você coloca em ordem, você tem a seguinte fórmula para calcular. Você tem que, no caso aqui, a altura, né? O dado que ele quer. Beleza? A altura vai ser igual ao seguinte: ao limite inferior dos dados mais, beleza? A posição
que ele quer, menos a frequência absoluta anterior sobre a frequência relativa vezes a amplitude a amplitude dos dados. Beleza? Então, tem o limite inferior, a posição, menos a frequência absoluta anterior sobre a frequência relativa vezes a amplitude. Beleza? Muito bem. Vamos botar dados a dados aqui. Ó, vamos lá. A altura que ele quer. Limite inferior. Quem é o limite inferior aqui? 158. 158. Beleza? Mais a posição 21. Correto? Menos a frequência absoluta anterior. Quem é a frequência absoluta anterior ao 24? 14. Não é o 14? Uhum. Sim ou não? Beleza. Sim. Então, menos 14. Sobre a frequência relativa do dado. Qual é a frequência relativa do dado? 10? Pegou. Isso. 10. E a amplitude 14. E a amplitude? A 14. amplitude, você vai fazer o seguinte. Diminuir o maior pelo menor. Você vai fazer como? A amplitude quanto que é? 14? Não, pô. Não diminuiu o maior pelo menor, não? Não. Você vai fazer a diferença entre a frequência absoluta anterior menos a frequência relativa. 14 menos 10, quanto que dá? Caraca. 4. Formulazinha chata, tá? Então vai ficar 1,58 mais quanto que dá 21 menos 14? 7. 7 sobre 10 vezes 4, correto? Ou seja, vai ficar 1,58 mais quanto? 2,8, correto? Uhum. Beleza. Então, a altura, ela vai ser igual a... Ou melhor, quanto que eu fiz aqui? Fiz errado. Quanto que vai dar essa brincadeira aqui, pessoal? Mais de 2,8, professor. Não veio do 4 vezes 0, 4 dividido por 10? 7 vezes 4, 28, dividido por 10, 2,8? Peraí. 21, 14, beleza. 58, beleza, 58. 58. Ah, eu que botei errado, pessoal. Não seria 2,8 aí? Não, eu que botei errado. Aqui, ó. É 158 centímetros. É aqui, ó. Ah, tu botou com vírgula, né? Eu botei com vírgula, por isso que eu tô aqui travando aqui. 158, correto? Mais quanto? Mais 2,8. Deixa eu corrigir aqui. Idôneo. Vai dar 160,8 o quê? Centímetros. Tem o gabarito? Sim ou não? Sim. Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, é tranquilo, só é difícil gravar a fórmula, né? Eu também tenho essa São fórmula muitos também. dados, cara. Eu duvido que alguém acertou isso aí na prova, cara. Chutou. Ah, cara, com certeza chutou. Foi, Alexandre? Quase dormindo, mas está indo. Só o Pedro Henrique se fez. Não. Beleza? Então, você conseguiu entender a amplitude, ô Vinícius? Consegui, pô, consegui. É a diferença ali entre a frequência anterior absoluta menos a frequência relativa. Uhum. Tá? Foi, Alexandre? Tranquilinho? Tranquilo. Depois é só rever.
Beleza? Pessoal, com isso, professor, tá faltando 2 questões aí. Foram 2 questões que foram anuladas. Sempre tem, Daiane. Sempre tem. Sempre tem. Gente, ô, professor, vou dormir, cara, que eu não tô aguentando mais de sono. Alexandre, bom descanso, Valeu. irmão. Um Valeu. abraço aí, Pedro. Ô, Expedito, prazer te conhecer aí, cara. Seja bem-vindo. Obrigado, hein? Valeu, Vinícius. Valeu, Até mais. Alexandre. Boa noite. Tamo Valeu, junto. Alexandre. Boa noite, cara. Valeu, Vinícius. Recupere bem. Valeu, Expedito. Tamo junto. Amanhã tu vai continuar com a prova da Iana, né, Pedro? Amanhã nós vamos fazer a prova, se eu não me engano. Rapaz, eu separei a prova ali. Vai ser Unilópolis ou... Nilópolis. Nilópolis, né? Acho que é Nilópolis. E tem uma outra de Mangaratiba e de. Mas eu devo fechar amanhã com Nilópolis e já na próxima aula começarmos já com as matérias que vocês precisam rever, tá? Para a Valeu. gente não mandar mole nos próximos concursos que virão. Valeu? Valeu, Pedro. Tamo junto. Valeu, um abraço, tamo junto. Expedito, foi um prazer tê-lo conosco. Daqui a pouco eu vou falar contigo, te direcionar o grupo direitinho, beleza? Valeu, Pedrão. Obrigado por tudo. Valeu, Vinícius. Nada, irmão. Tamo Valeu, junto. Expedito. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.